Fala pessoal, estamos aqui para a nossa 10ª videoaula desse nosso tutorial. E nessa videoaula vamos criar as nossas combinações. Mas antes disso, vamos precisar corrigir um lançamento que fizemos de forma errônea na última videoaula. Quando nós lançamos a carga de vento a 0 graus, vou habilitar aqui a visualização, eu selecionei esse painel de carga dessa superfície, na qual deve receber o vento a 270 graus. Como foi lançado aqui. Porém, ao selecionar essa superfície, eu acabei selecionando também esse painel de carga. Então, vamos precisar excluí-lo. Basta você selecionar e clicar em Delete, clicar em OK. Fizemos a correção do nosso lançamento. Vou desabilitar essa visualização e vou desabilitar também a visualização dos nossos painéis de carga. Habilitar aqui vista 3D da nossa estrutura. E agora, vamos iniciar o lançamento das nossas combinações. Para isso, basta clicarmos aqui nessa opção Carregamentos, Combinações. O programa ele gera de forma automática algumas combinações. Vamos excluir essas combinações geradas de forma automática pelo programa. Basta a gente clicar em Configurações do projeto, Carregamentos, desabilitar essa opção e clicar em OK. E sim, quando a gente voltar na opção aqui Combinação, a gente vai perceber que aquelas combinações geradas automaticamente foram excluídas. E aqui vamos criar o nosso primeiro caso de carga. Vamos criar a nossa primeira combinação do tipo linear última. Vamos nomear essa combinação fase de construção estado limite último. Para essa combinação, vamos adicionar o peso próprio da estrutura e o concreto sem cura. Vamos clicar aqui em adicionar. Agora precisamos adicionar o nosso coeficiente de ponderação. Para definirmos o nosso coeficiente de ponderação, vamos precisar consultar a norma 8800, que é a norma de projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações. Na tabela 1 dessa norma, ela traz os coeficientes de ponderação. Para a fase de construção, peso próprio da estrutura, vamos adotar 1,15. Então, seleciona peso próprio, 1,15, corrigir. Para o peso próprio do concreto, a norma traz aqui o coeficiente fase de construção 1,4, corrigir e podemos clicar em OK. Vamos clicar em novo, criar uma nova combinação. Essa nova combinação vai ser para a fase final e do tipo envoltória última. Nessa envoltória última, vamos excluir o concreto sem cura e vamos adicionar todos os carregamentos, exceto concreto sem cura que acabamos de excluir. Adicionar. E agora nós temos que adotar um novo coeficiente para o peso próprio. Por quê? A norma traz aqui o coeficiente de 1,25 para a etapa final de construção. Então, 1,25, OK. Vamos selecionar o nosso carregamento de ações permanentes. A norma traz aqui um coeficiente para as ações permanentes agrupadas de 1,35. Então, vamos adotar 1,35. Corrigir. Para a sobrecarga, as ações variáveis, a norma traz aqui o coeficiente de 1,5. 1,5. Corrigir. E agora vamos lançar o nosso coeficiente do vento. Para o vento, a norma traz aqui um coeficiente de 1,4. Porém, na nossa combinação última, ela pede para a gente considerar uma ação variável principal, que a gente considerou a ação variável principal a sobrecarga, e para a ação variável secundária, a gente precisa multiplicar esse carregamento, essa ação, pelo π0. E ela traz aqui na tabela 2 o valor desse π0. Para o vento, ele é 0,6. Então, vamos fazer 1,4 vezes 0,6, 0,84, que vai ser o coeficiente de ponderação que nós vamos adotar para o vento, atuando como ação variável secundária. Podemos clicar em OK. Agora, vamos copiar essas combinações, clicar em editar. Agora nós vamos inverter. Nós vamos passar a sobrecarga para ação secundária e o vento como ação principal. O vento atuando como ação principal, o nosso coeficiente, como acabamos de ver, é 1,4. E a nossa sobrecarga, conforme determina a norma, a gente tem que multiplicar pelo π0, que é igual a 0,7. Fazendo aqui 1,5 vezes 0,7, 1,05, que é o coeficiente, e vamos adotar para a sobrecarga atuando
atuando como ação variável secundária. Podemos clicar em OK. Agora vamos copiar essas combinações. Vamos clicar em editar. Nesse caso, nós vamos adotar as ações considerando o critério da norma favorável ou desfavorável. Então vamos adotar aqui o nosso coeficiente como 1, peso próprio igual a 1, concreto. Para todas as cargas permanentes, nós vamos adotar esse coeficiente igual a 1, que é o que está definido aqui, ó, na norma, esse entre parênteses aqui, ó, para as ações favoráveis e desfavoráveis. O que é isso? Se a gente multiplicar as ações permanentes por esse coeficiente de ponderação, ele pode influenciar para um comportamento favorável da estrutura ou desfavorável. Então, por isso que nós precisamos, e a norma pede, que a gente crie esse caso de combinação. Então, já alterei aqui todos os nossos carregamentos de peso próprio, adotando esse coeficiente igual a 1. E nesse caso aqui, a nossa ação do vento está como ação variável principal. Vamos clicar em OK. Aqui nós vamos copiar essa combinação. E agora nós vamos alterar, porque nessa combinação 4, o vento estava atuando como ação principal. E agora ele vai atuar como uma ação variável secundária, corrigir, e a sobrecarga vai atuar como uma ação variável principal. OK. Agora vamos criar uma nova combinação. Vamos clicar em copiar, editar. Essa combinação que iremos criar agora é do tipo fase de construção, estado limite de serviço, do tipo linear serviço. E aqui nós vamos excluir todas essas cargas. Vamos deixar apenas o peso próprio e o concreto sem cura. Podemos clicar em OK. Aqui eu vou apagar esse 6, fase de construção, estado limite de serviço. Clicar em OK. Vamos clicar em copiar essa combinação que acabamos de criar. Vamos clicar em editar. Vamos criar uma combinação para a fase final, estado limite de serviço. Essa combinação vai ser do tipo rara. Vamos excluir esse concreto sem cura. Para as combinações raras, a norma traz aqui no item 4.8.7.3.4 que devemos considerar a carga de peso próprio característica mais a carga variável principal com seu valor característico mais a carga variável secundária multiplicada pelo psi1. Nós temos duas cargas variáveis. A gente tem a sobrecarga e o vento. Então, por isso, vamos precisar criar duas combinações do tipo rara. Vamos adicionar aqui todos os nossos carregamentos, adicionar, e para essa nossa primeira combinação, vamos considerar a nossa sobrecarga como carga variável principal e o nosso vento como carga variável secundária. A norma traz aqui o psi1 do vento psi1 igual a 0,3. Então vamos colocar aqui 0,3, corrigir e podemos clicar em OK. Vamos copiar essa combinação que acabamos de criar, editar. Agora vamos considerar o nosso vento como carga variável principal e a nossa sobrecarga como carga variável secundária. E para a nossa sobrecarga, a norma traz aqui um coeficiente psi1 igual a 0,6. É o que vamos adotar, 0,6, corrigir. Podemos clicar em OK. Finalizamos a definição das nossas combinações e agora vamos precisar agrupar as combinações que nós criamos em classes. Vamos aqui nessa opção, classes de resultados. Aqui o programa cria algumas classes de forma automática. Nós vamos excluir essas três últimas. Vamos deixar essa daqui, que é referente à estrutura mista. Nessa classe, nós vamos incluir as combinações últimas e também as combinações de serviço. Podemos clicar em OK. Vamos clicar em copiar, editar. Agora vamos criar uma classe de combinações últimas. Vamos excluir essas combinações de serviço. Vamos renomear, estado limite último, OK. Vamos criar uma nova classe de combinações, editar. Agora vamos criar uma classe do estado limite de serviço. Vamos adicionar, vamos excluir as combinações últimas, vamos excluir também essas combinações da fase de construção. Vamos renomear estado limite de serviço, podemos clicar em OK e assim finalizamos as definições das nossas combinações e na próxima videoaula faremos a configuração do comprimento de flambagem dos nossos pilares.